Eu vou trazer alguns pontos da fala que me parecem ser muito importantes. A gente falar de Henrique Flor, principalmente nesse contexto atual, né, que a gente vive, como o professor mesmo falou, da importância desse resgate de árvores, né, que ocorre, então, através, enfim, da música, do ato, desse sex appeal das árvores, e a importância da gente, hoje, no Brasil que queima também, pensar no futuro de um país reflorestado, né? Como o senhor bem disse, e pensar nesse reflorestamento que não é só de árvores, mas é todo esse reflorestamento material. Então, acredito que a sua fala é bem importante também para o nosso momento, ainda mais importante para o momento em que a gente vive. E eu gostaria que o professor comentasse rapidamente, enquanto a gente recebe perguntas, essa relação, então, de Henrique Flor com o Brasil atual, com a nossa necessidade de tantos reflorestamentos. Um breve comentário. Pois é, o que eu proponho nessa obra nova que vocês podem consultar, a mais irlandesa das canções portuguesas, que aí os dois poemas estão juntos, é que não basta um Henrique Flor. Né? O Henrique Flor deixou uma herança, deixou descendentes. E esses descendentes, né, vão ter que lidar com essa né, sex appeal das árvores, mas, ao mesmo tempo, vão ter que se defrontar com a destruição das florestas, que é contínua, porque o planeta está passando por uma transformação que não sabemos aonde vai dar. Então, muitas vezes, foge do alcance dos homens, né, evitar uma queimada, uma destruição né, das árvores. Outras vezes, isso é criminoso, né, acompanhado de uma ação nesse capitalismo, né, nessa sociedade capitalista, assim, digamos, selvagem que a gente vive. Né? Então, eu tentei mostrar que o Henrique Flor ele tem o impulso, o pai, o primeiro. E depois vem os seus descendentes que vão levar esse impulso, mas criando novos discursos de lamentar também, não só de cantar o fato de que as árvores vão se acasalar, vão renascer, mas também o pranto nesse segundo livro, o Trio Pagão, é um por uma criança que morre queimada. Eu peguei fatos que aconteceram em Portugal. Eu estava na Europa nessa época, eu estava lendo jornais, e essa criança que morre queimada, realmente isso aconteceu na floresta. Então, eu estou pegando um novo Henrique Flor, que chega a um momento não dá para chamar o sex appeal das árvores, você também tem que debruçar e chorar, porque não são só as árvores sendo destruídas, são os seres humanos. Né? Então, eu tentei, assim, talvez colocar mais realismo também, ou colocar uma situação concreta nesse universo mítico. Quer dizer, o mais importante é o universo mítico, mostrar que as culturas, né, o alfabeto das árvores, que é uma maneira de você falar do mundo sem esquecer as árvores, sem deixar de considerar a visão de mundo das árvores, quer dizer, o passado do planeta. Mas, ao mesmo tempo, eu tento mostrar se havia uma tentativa na Irlanda, graças à atuação do Henrique Flor, de reflorestar o país, recuperar uma herança espiritual material que estava sendo levada embora, ou destruída pelo colonizador. Depois ele vem no Brasil para se aprimorar, para conhecer, para ver como estava essa floresta virgem ainda, como o Brasil, em 1904, estava lidando, e como ele poderia lidar com essa floresta. Depois eu mostro, já no século XXI, que tudo isso está sendo destruído. Então, eu acho que o Henrique Flor, para mim, ele, sendo um personagem mítico, sonhado por Joyce, e continua sendo sonhado por mim, ele é um e múltiplos. É isso que eu ponho no meu livro, no Trio Pagão. Né? Então, eu acho que o poema funciona muito bem, no sentido de que expressa realmente a minha visão de mundo sobre isso, quando você considera tudo, o cantos
de acasalamento e depois o canto fúnebre, o lamento, pela morte das árvores e a morte dos seres humanos da criança. Quer dizer, a possibilidade de um mundo futuro. Porque o Joyce não fala de criança, fala de casamento. E lá no meu poema, no último, eu estou falando do filho que nasceu, da criança, que é um neto, bisneto do Henrique Flor, entende? Que foi queimado. Então, estou trabalhando já com a criança. Então, a criança não está salva, as árvores não estão salvas. Perfeito, professor. Eu vejo que tem muitas pessoas ali no nosso chat agradecendo pela sua fala. Por enquanto, ainda não temos nenhuma pergunta. Eu não sei se o Yuri quer comentar alguma coisa. Acho que sim. E depois a gente passa para o comentário do Yuri. Vamos. E também o professor Klaus, acho que também gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, e depois a gente passa adiante. Talvez, assim, só para um esclarecimento, por exemplo, no Trio Pagão, no prólogo, né, eu vou separando o prólogo com o alfabeto, o algarismo romano, né, que é 1, 2, 3, vai até o 7, né, que são 7 dias da semana, eu coloco, né, e tem o V, e os 2 risquinhos, e que representam, então, o tronco e a copa da árvore. Então, eu recriei isso no livro visualmente através do alfabeto latino usado com algarismo romano. E no meu livro, no primeiro, né, Totens, eu fiz questão de incluir uma parte que se chama... um momentinho... que se chama Abecedário do Matrimônio, onde aí eu tento contar a história e dar um caning, querendo dizer, essa metáfora, a cada letra. Por exemplo, o C, o Cruzeiro do Sul se basta, né? Aí termina com o Cruzeiro do Sul e embaça. Né? Então, eu fui dando a cada letra também um símbolo, uma representação. Então, essa questão das letras, de alfabetos, é muito importante na minha poesia, e, sobretudo, ultimamente, que ela ficou bem hieroglífica. Tanto é que os meus livros atuais, eles são escritos em parte em português, em parte numa numa língua inventada. Muitas vezes o português fica até acessório, ele é menor, assim, o papel dele. Essas outras escritas são, outras vezes, o português e as escritas hieroglíficas, os caligramas estão unidos, são meio a meio, são, né, um espelho ao outro. Então, tenho trabalhado isso. Muitas vezes, esse livro que eu fiz, que é Caligrafias Ameríndias, em que eu reproduzi o movimento das palmas, né, esses reflexos. E eu acho que é uma prosopopeia, um livro que foi escrito pelas palmas, pelas palmeiras, não por mim. Bom, por isso, né, o espaço, não havendo perguntas, né, para não nos atrasarmos, passar para a professora, né, Regina a palavra. Espero ter oportunidades no futuro de conhecer melhor as pesquisas aí que vocês estão fazendo e dispor os novos trabalhos, né, também que estou realizando agora, ligados imagino, a ecocrítica, tentando relacionar o animal inumano e a árvore, né? Imaginando a prosopopeia, dando visão para a árvore e visão para o ser humano, os animais e tudo mais. Né? Então, acho que é o início de um diálogo que espero que possa ser levado adiante. E recomendo o capítulo 8º, estudado pela Dirce, o Trick do Amarante, que é um grande capítulo também que pensa os rios, o papel dos rios no planeta, o papel da água. Tem muitos rios latino-americanos e é um capítulo assim recheado, dominado por palavras que nomeiam rios. É como se fosse uma evocação, você repetindo aquele nome, fazer com que a água florindo. É a mesma coisa que acontece no capítulo Ulisses, é uma evocação. Vai chamando as árvores, as virgens, as mulheres não casadas,
para gerar esse, né, esse grande matrimônio futuro, e que também já está sendo realizado lá. E esse capítulo você poderia ler desse viés também, mas já da perspectiva das águas, dos rios. E é muito interessante que o rio é o rio que cruza a Irlanda. Eu acho que o capítulo 8º, e esse capítulo que fala da Liverpool, que é o rio Liffey, que cruza Dublin, e o Henrique Floro, reflorestando a Irlanda, fazendo com que a língua antiga ressoe em Dublin, à beira do rio, justamente, eles podem se completar, fazer um belo trabalho. Então, seria isso. Muito obrigado. Perfeito, professor. Nós agradecemos a sua fala. Acho que o Yuri ia fazer um comentário, mas não sei, também estamos um pouco apertados de tempo. Mas como o senhor disse, acho que o início também de um estreitamento de laços entre o nosso grupo, entre também o seu trabalho. Então, acho que os comentários, eles podem vir de outras formas, né? Não sei, Yuri, você gostaria de falar alguma coisa ou eu posso passar a palavra para a professora Regina? Eu acho que só para não perder a ocasião, a oportunidade, serei bem rápido. Professora Regina, por favor, não se preocupe, porque a gente tem um tempo de reserva e a senhora vai poder falar sem a menor pressa, tranquilamente. Professor Sérgio, gostaria de agradecer a fala e só muito rapidamente fazer um comentário aqui, que recentemente eu e a Mariana escrevemos um artigo sobre ecopoéticas brasileiras contemporâneas e abordamos um pouco do próprio Henrique Flor no nosso artigo. Eu que escrevi essa parte, inclusive falando dos aspectos ecológicos de Henrique Flor, a questão do erotismo vegetal e também de uma certa política do reflorestamento e do dendrocídio. O artigo ainda não saiu porque o volume da revista Eutomia está um pouco atrasado, mas assim que sair, informamos ao senhor. Tem apenas duas coisas que eu queria comentar aqui. Quando o professor falou do capítulo Finnegan's Wake, que lida com os rios, eu lembrei imediatamente do penúltimo capítulo do Ulisses, que tem uma cena muito específica, quando o Bloom já está em sua casa junto com Dédalus, e ele, observando uma torneira, ele começa a divagar sobre corpos da água e a água, a presença da água, uma espécie de metafísica e física e cosmologia da água. Então, é interessante ver que existe essa reflexão aquática joyciana já no próprio Ulisses, né? Que ela se desdobra depois no Finnegan's Wake, mas é como quase tudo no Joyce, que é uma reflexão que parece em filigrana, né? Em uma pequena parte, e que daí cabe a nós burilá-la para encontrar todo o cosmos, né? Todo o universo que tem nisso. E também é o que acontece com o Henrique Flor, que aparece uma única vez, em uma frase, em uma página de uma cena super movimentada do Ulisses, e o senhor pega isso e projeta em 2 livros e extrai o máximo possível dessa personagem extremamente curiosa, né, como a gente pode ver pela pesquisa poética que o senhor faz com ele. E para não me estender mais, porque eu gostaria de falar muito mais sobre isso, tem muito mais coisa para falar, mas para não me estender, eu queria comentar apenas sobre a especificidade da música do Henrique Flor. Porque no original do Joyce consta que o Henrique Flor é organista e toca a música do serviço matrimonial e depois faz uma interpretação de uma canção antiga protoecológica chamada Woodsman Spare That Tree. Tudo isso ao órgão, evidentemente. Eu não cheguei a ler ainda o Totens, mas no Henrique Flor, o novo, a música do Henrique Flor parece ser de uma natureza diferente, né? Em um momento parece que é uma música que não é audível, parece que ela também tem a ver com o aroma, e mais para o final do Henrique Flor o Novo tem os cantos oníricos, que tem palavras, mas também são visuais, e também tem performance no meio, e também tem aromas, e também tem a própria performance do Henrique Flor com seu conjunto, que parece misturar diversos instrumentos, e poesia, e fala, e música também. Eu queria que, então, o senhor comentasse muito rapidamente qual que é essa natureza imaginada da música do Henrique Flor, porque eu vejo nisso também um pouco que um projeto multissensorial que parece um pouco com o que o Mallarmé queria para o livro dele, um pouco com o que o Scriabin queria para o grande ritual místico dele nas montanhas e tudo mais. Queria saber, então,
como que é essa música imaginada dele. Eu agradeço, olha, fico contente com o artigo, estou ansioso para lê-lo. Né? Agradeço muito esse interesse pelo Henrique Flor a partir da minha obra. Mas eu só queria lembrar que nesse Pagão, eu enfatizo que Henrique Flor é Henry Flower, que é o pseudônimo de justamente Leopold Bloom, que é o pseudônimo que eu usava para escrever cartas anônimas, ou seja, possível para uma amante, uma mulher. Então tem a ver com a relação amorosa. Então, para mim, o Henrique Flor, na verdade, ele é o português que é o bruxo que pega a escrita antiga, sabe como manipular a linguagem druídica, né, invocar as plantas, os nomes dessas plantas no seu naquela cerimônia pública que o jornal registra, mas existe um Henrique Flor que é o Henry Flower, que está tentando recuperar a sua vitalidade, que é a sua sexualidade, que é o Bloom, e que vai na surdina. E no final eu tentei recuperar isso. É o Henrique Flor, que tem muitos descendentes, e que esses descendentes estão no Bloomsday, na Irlanda, que é uma festa pública, mas que tem um monte de cerimônias secretas, que também é um elemento secreto da bruxaria, dos druidas, né, que se reúnem secretamente, e aí, então, a música não poderia ser do órgão, não pode ser do órgão, entende? Então, imaginada a música do contato, você bate numa madeira, roça uma árvore, você sente um aroma, a palmeira está se mexendo, aí você vê as sombras, a luz que é modificada para aquela palmeira, o sussurrar das palmeiras, do inseto. Então a música ela vai se tornando a música da floresta, mas pode ser um jardim, pode ser um arbusto, tudo que soa, mas que cheira. Então eu tiro o Henrique Flor dessa cerimônia, dessa catedral, e boto ele no quarto, digamos assim, pequenas interferências que o Joyce já prevê. O Henrique Flor é uma figura pública. Henry Flower talvez seja o lado irlandês do Henrique Flor, e que escreve cartas amorosas, que tem uma relação libidinosa, mas secreta.